E aí, povo, beleza? Sejam bem-vindos ao 10º vídeo do canal Investindo do Zero 2024. Eu sou Marcos Carreiro e aqui a gente fala de investimentos e economia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, então já deixa seu like. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ativa aí o sininho da notificação para que você seja avisado toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui, tá ok? Antes de mais nada, o intuito do canal é sempre estar investindo 10% do salário mínimo todos os meses. E aqui a gente vê a nossa carteira do jeito que está. Nós já tivemos dois aportes aqui na carteira da Nikita. A Nikita está aqui, como sempre, está aqui. Nós tivemos dois aportes, então nós temos aqui algo em torno de R$ 280 e aportados aqui em MXRF11, Petro, B3, que nós já acompanhamos aqui nos demais vídeos do canal. Uma coisa muito legal que aconteceu essa semana agora foi o primeiro dividendo que nós recebemos. Está aqui o rendimento do MXRF11, 4 cotas que nós temos. Tivemos aqui um rendimento de 40 centavos, que é efetivamente o valor de cada cota rendeu 10 centavos aqui do MXRF11. Então, muito legal isso. Primeiro rendimento, primeiro dividendo, né? Que na verdade esse valor ele cai na conta sem imposto, sem nada, pelo menos por enquanto, né? Mas aqui os dividendos do fundo imobiliário caem na conta sem nenhum tipo de taxação por enquanto. Muito feliz com isso daqui e obviamente isso aqui vai crescendo mês a mês. Voltando aqui, nossa carteira hoje está com uma variação negativa ainda, mas muito puxado. Tivemos uma queda grande aqui da Petrobras nessa semana por conta de algumas movimentações que tivemos na empresa, mas com persistência aí vamos esperar aqui que ela volte a subir. Ok, vamos então para o nosso tema principal desse vídeo, que é como ficar milionário. Não esse milionário, pera. Como ficar milionário. Qual que é o intuito desse vídeo, gente? Na verdade, é muito fácil você pegar e pensar assim, eu quero ficar milionário, eu vou ficar milionário, eu quero ganhar muito dinheiro. Só que muitas das vezes, eu diria que a imensa maioria das vezes, a gente não ganha muito dinheiro assim, né? De sopetão, de primeira ou de uma vez só, né? A gente vai fazendo o que? A gente vai fazendo acúmulo de capital durante os anos. É a forma mais fácil e mais consistente, né, mais certa de você ficar milionário é efetivamente você economizar e você poupar todos os meses, que é justamente o que a gente vem fazendo aqui, todos os meses, aportando, no caso aqui pouquinho, mas a gente vai aportando o que estiver dentro da nossa capacidade e a gente vai chegar sim nesse ponto que eu falei aqui. Tá? Por quê? Porque tudo é uma questão de matemática. Tudo é uma questão basicamente de 3 itens, que são tempo, aporte e rendimento, que é o quanto você vai conseguir fazer esse investimento render todos os anos. Tá? Deixa eu mudar aqui. E eu fiz, isso aqui deu um belo trabalho para fazer. Eu espero que vocês gostem. Aliás, se vocês gostarem, vocês quiserem que eu disponibilize esses cálculos aqui, deixa aqui nos comentários se você quer essa planilha. Eu fiz essa planilha aqui mostrando como é a evolução do dinheiro aplicado corretamente, ou pelo menos aplicado, bem aplicado. E aqui nós temos os 3 itens que eu coloquei para vocês no começo. Nós temos o aporte mensal, que nesse caso aqui eu coloquei o valor que eu estou aportando mensalmente, que é 10% do valor do salário mínimo, e uma taxa anual aqui de rendimento que eu coloquei como 6%. 6% no geral é considerado uma boa taxa de rendimento anual e é uma taxa que em muitos lugares é muito difícil conseguir. Por isso, inclusive, eu vinha sempre falando, e muita gente fala, da questão do Tesouro IPCA sem querer voltar muito no tema, mas que é essa questão
do rendimento do IPCA mais 6% do Tesouro Direto, ele é muito atrativo justamente por conta disso, por ser considerado 6% uma taxa anual bem agradável, digamos assim, bem interessante. Tá? Não é nenhuma recomendação, obviamente, mas é um valor que muitos economistas consideram como um valor para você tratar no longo tempo, ou seja, como sendo uma média nesse período que você vai estar trabalhando, é um valor muito interessante. Tá? Obviamente, você pode conseguir 6, 7, 8% num ano, é um rendimento muito bom. Lembrando aqui que nós estamos falando de um rendimento anual livre de inflação, né? Tirando a inflação, que é justamente no caso lá do Tesouro Direto, que o IPCA é o indexador da inflação e ele te dá, além desse retorno da inflação, mais 6%. Certo? Aqui, se nós formos traduzir, por exemplo, para um Tesouro Selic, teria que ser um Tesouro Selic ali na faixa dos 10, no mínimo 9%, né? A gente considerando uma inflação aí de 3% ao ano, mas aí a inflação média anual nos últimos anos, dos últimos 20 anos, mais ou menos, aí está na faixa dos 5 a 6% ao ano. Tá? Então aqui no valor nominal aqui deveria ser algo em torno de 12%. Mas voltando, para a planilha aqui eu estou considerando o rendimento bruto, né, tirando a inflação. Tá? Você tirando a inflação, 6% ao ano, você tem isso aqui. Então, o que, que nós temos aqui? Investindo apenas 141,20 todos os meses, em 10 anos, eu vou ter R$ 23.000, R$ 23.600. Em 20 anos, eu chego em R$ 66.000. Em 30 anos, 141 mil. E em 40 anos, eu chego a R$ 277.000. Ou seja, daqui a 40 anos, eu colocando R$ 141,20 todos os meses, eu vou ter R$ 277.000, que é um valor bem considerável você pensando num aporte mensal de R$ 140. Tá? Por que eu estou fazendo esse vídeo? O que me inspirou a fazer esse vídeo aqui desde o começo? Seu Wilson, o Wilson aqui me perturbando, viu um videozinho na internet falando que você conseguiria ficar milionário fazendo aportes de R$ 800 por mês, certo? R$ 800 por mês que você ganharia muito dinheiro. Então vamos lá, vamos pegar aqui os valores que seu Wilson me disse. Olha, R$ 800 por mês numa taxa de 6%, realmente em 10 anos você já chega em R$ 134.000. Em 20 anos, R$ 374.000, com 30 anos, 800, e aí com 40 anos você já chega em 1,5 milhão. Ou seja, sim, em menos de 40 anos você chega no seu milhão e você se torna um milionário. Afinal de contas, é isso que significa ser milionário, ter mais de R$ 1 milhão. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, principalmente nesses gráficos aqui do lado. Tá? Eu vou subir um pouquinho aqui, só para aqui, só para mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu tenho o gráfico de 10 anos, certo? Eu tenho o gráfico de 10 anos, aqui eu tenho o gráfico de 20 anos, aqui o gráfico de 30 anos e aqui o gráfico de 40 anos. Essa é a minha evolução com os 10 anos de investimento, chegando aqui nos R$ 134.000. Tá? O que acontece? Olha a inclinação desse gráfico, como ele é levemente curvado. Com 20 anos, você vê aqui, ó, esse gráfico aqui já está bem mais angulado. Por quê? Porque no final ele acaba subindo mais, porque você vai ter o efeito bola de neve que a gente chama, que é o efeito de juros sobre juros. Aqui nós temos de 30 anos, que você já vê aqui mais claramente ainda essa questão da evolução que eu falei, chegando aqui já em 800 mil. E nos 40 anos, você tem aqui chegando em 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão aqui.
Tá? Repara sempre como no final a curva fica muito mais inclinada. Por quê? Porque todo esse dinheiro que você vai acumulando mês a mês, o seu aporte tem uma hora que o seu aporte ele é menor do que o seu rendimento anual. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho todos os valores que eu venho aportando acumulados e aqui eu tenho o aporte mensal. Desculpa, o aporte anual. Tá? Eu aportando R$ 800 por mês, eu aporto 9.600 no ano. Então, chega um ponto aqui no 12º ano que eu tenho já R$ 170.000 guardados e eu aportando mais R$ 9.600, eu chego nos 192 mil. Só que desses 192 mil, 10 mil aqui já vem dos rendimentos em cima dos 171 mil. Então eu tenho aqui o meu rendimento anual desse dinheiro aqui total já é maior do que o meu valor de aporte anual. E aí isso aqui só vai acumulando e vai aumentando cada vez mais. Você vê que aqui eu chego em 10 mil por ano em 12 anos. Eu chego em 20 mil em mais 9 anos apenas. Eu chego em 30 mil em mais 5 e assim por diante. Porque cada vez você tem mais dinheiro. Esse dinheiro anualmente rendendo 6% ao ano, você vai ter mais dinheiro ainda rendendo todos os anos. E você continua aportando até você chegar no valor que você quer. Se eu pegar essa taxa anual aqui e vamos supor que eu consiga 7% ao ano, eu vou ter mais inclinação ainda, por quê? Porque esse valor vai crescer mais ainda no final. E olha aqui, eu chego em 2.050.000 em 40 anos. Então, na verdade, eu já vou ser multimilionário, que eu tenho mais de 1 milhão. Tá? Então, tudo vai depender do que? Principalmente, se você pegar uma taxa conservadora aqui de 6% anual, você tem essa possibilidade dependendo do quanto você economiza por mês. Você investindo os R$ 500 por mês que seja, aqui ó, com 40 anos você chega no seu quase milhão. Tá? É um valor bem considerável você pensando nessa questão do prazo. Numa taxa, de novo, numa taxa conservadora que você consegue anualmente. Tá? Então, são números bem interessantes que eu achei nessa planilha e que eu queria compartilhar aqui com vocês. Ok? Então, voltando aqui nos meus 124,10 mensais, eu vou ter, depois de 40 anos, 244 mil na taxa de 6%. Caso eu consiga 8% ao ano, eu já chego em 416 mil. Tá? Então, essa planilha permite esse tipo de brincadeira para você verificar ou estimar o quanto você vai ter no final. E aqui uma coisa muito interessante, que nesse caso aqui, por exemplo, pegando a taxa de 6%, eu consigo chegar em quase 1 milhão depois de 60 anos. Ok? Bom, vamos lá. Entendido essa parte, a questão toda é tempo. Quanto mais cedo você conseguir começar a investir, que seja R$ 200 por mês, que seja R$ 300 por mês, você investindo esse dinheiro bem, você vai chegar depois de um determinado tempo com uma soma considerável no final desse período. Ok? E aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte, justamente o efeito dessa bola de neve que eu comentei. Quando você pega o total que nós temos aqui, tá? Por exemplo, aqui nós chegamos aqui em quase R$ 600.000, guardando R$ 300 por mês. Esses R$ 590.000, no final das contas, você tem no acúmulo dos anos, nos 10 últimos anos, você vai ter um acúmulo de R$ 288.000, frente a apenas 50 mil no começo.
justamente por quê? Por causa do efeito bola de neve que eu venho falando. Tá? Então aqui eu vou acumular 50 mil no primeiro ano, no segundo ano eu chego a 90 mil, no terceiro ano eu acumulo 160 mil, com dinheiro rendendo, e na quarta década 288 mil, chegando aqui meus 290 mil que eu tinha comentado. Veja que aqui ó, no gráfico de pizza você consegue ver que quase metade do total acumulado vem com 40 anos. Tá? E se eu pego mais 10 anos, como é o caso aqui, ó, nos 50 anos, eu chego em 1 milhão e 100. Tá? Eu pulo de 590 mil aqui em 40 anos, eu pulo para 1 milhão e 100 10 anos depois. Então a questão do tempo que você tem esse dinheiro todo investido vai fazer uma grande diferença no final. Por isso eu volto na necessidade de que quanto mais cedo você começar, mais cedo você vai ter um montante considerável. Se você começa com 20 anos de idade, você depois de 30 anos, por exemplo, você com seus 50 anos, você já vai ter 160 mil. Com 60 você chega nos 200, perdão, com 20 anos de idade você começando, com 50 você chega nos 300, com 60 você chega no 590 mil. Se você já começa com 30, aí você vai chegar em 60 com 300 e em 70 com 600 mil. Então, quanto mais cedo você consegue começar, melhor vai ser. Quanto mais tarde você começar, aí melhor seria você aumentar o seu aporte para você chegar no valor que você quer. Se você pegar e botar R$ 1.000 aqui, em 30 anos você já se torna um milionário com essas taxas. Ok, gente? E aí, o que eu queria finalizar aqui com vocês? 1 milhão é um número considerável, é um valor bem expressivo. Mas dá para parar de trabalhar com 1 milhão? Depende. Aqui na hora que eu falei dos meus MXRF que me renderam 40 centavos aqui, você pode ter pensado, porra, coisa ridícula, né? Esse rendimento ridículo. Mas tudo é proporcional ao valor que a gente tem investido. Nesse caso aqui, por exemplo, a cota do MXRF11 está em R$ 10,36. Certo? Como eu tenho 4 cotas, ele me rendeu 40 centavos. Dividendo por cota de 10 centavos. Certo? Se eu tenho R$ 1 milhão, vou botar aqui, ó, igual 1 milhão dividido pelo valor da cota, eu vou ter 96 mil cotas de MXRF11. E esse valor me renderia por mês R$ 9.600 por mês, sem fazer nada, apenas administrando o dinheiro. Tá? Então, sim, tudo depende da perspectiva e do ponto de vista de cada um, e obviamente administrando bem o dinheiro para que isso aqui não se desvalorize com o tempo. Ok, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Deixa seu like, compartilhe o vídeo com quem você acha que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.